Vamos começar então, já com algum atraso. Obrigado, Rogério, pelo feedback. Quem estiver assistindo pode fazer perguntas aí na linha de comentários e a gente vai tentando ler e responder ao mesmo tempo. É a forma de levantar a mão para fazer pergunta, né? Nos comentários aí. Vamos começar com oração, como sempre. Pai Santo e querido, queremos te agradecer, ó Deus, porque ainda que possamos passar por tribulações e dificuldades, ó Deus, neste mundo caído, nós sempre podemos contar com a tua graça, nos abençoando e nos dando escape, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe através desta aula, Senhor, seja, ainda que não seja a experiência completa de estarmos reunidos com os nossos irmãos, ainda assim que o Senhor possa, através da tua palavra, nos unir uns aos outros na direção do teu Filho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Na aula passada, nós já tínhamos chegado ao capítulo 11, mas ele tem uma riqueza muito grande, como os outros também, e creio que hoje a gente ainda vai ter que garimpar um pouquinho mais o capítulo 11, né? Ele tem uma parte importante aí. Se você está com o livro, você pode abrir aí na página... Na página 174, ele cita Colossenses 3, do 12 ao 17, traz algumas aplicações. A gente vai se concentrar um pouquinho nesse trecho aí, tá bom? Então, se você tem a sua Bíblia à mão, abra lá em em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Vou ler aqui com vocês. O apóstolo Paulo gosta de usar a metáfora da troca de roupas, né, para falar a respeito da mudança que a conversão traz para a nossa vida e que a santificação representa, né? Então ele usa essa metáfora em algumas das suas cartas e aqui aos Colossenses ele faz isso também. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 8 ele já tinha falado: agora, porém, despojai-vos, né, ou seja, tirem essa roupa velha, e no versículo 10 ele já tinha dito: e vos revestistes, né? Então, essa ideia de se despir e se revestir, ele usa bastante. E agora no versículo 12 ele então vai dizer do que a gente tem que se vestir, né? Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, até aqui a nossa leitura, né? Ele segue ainda falando a respeito disso, mas a gente vai se concentrar nesse trecho aí, no qual ele diz o que a gente tem que se revestir, né? Agora, para a gente poder garimpar melhor esse texto, a gente tem que lembrar da última aula, né? Os últimos assuntos aí desse capítulo. Ele dividiu o arrependimento em 4 partes, em 4 passos do arrependimento. Então, voltando um pouquinho só para a gente recapitular, ele fala desses 4 passos. Agora, usando nos atendo a essa metáfora do apóstolo Paulo de se revestir e de se despir e se revestir, né? Então a gente pode perceber aí que há uma roupa certa para o cristão usar, né? Uma roupa errada e uma roupa certa. E essa metáfora que Paulo usa me lembra de uma ilustração me passada por um presbítero, o presbítero Oswaldo. Se estiver
nos assistindo aí, ele vai sorrir nesse momento. Ele trabalhou numa multinacional muito importante e lá naquele contexto, então, às vezes vinha alguém de fora, né, algum figurão da empresa lá dos Estados Unidos e tudo mais, para visitar as instalações brasileiras e garantir que o padrão de qualidade estava sendo seguido. E ele um dia me contou de um desses figurões, presidente para as operações em toda a América Latina, veio visitar o Brasil, e ele então estava passeando pela empresa toda, né, com aquela comitiva, aquele pessoal todo chique, todo imponente, né, falando inglês. E então ele foi entrar num certo setor, e tinha uma faixa no chão, né, marcando, e aí um peão lá, né, parou, assim, ô moço, o senhor não pode passar daqui sem a roupa, né, sem a roupa certa, né? Que no caso era o equipamento de proteção individual, a bota, né, com aquela sapato com aquela biqueira de aço, aquele bico de aço, porque ali era um setor de muito risco, né? E aí todo mundo aquele constrangimento, né, rapaz, esse sujeito não sabe nem falar direito, falando pro patrão aqui, né, não entrar, né? E aí então toda aquela equipe lá botou os sapatos de bico de aço, fizeram seu tour, e no final do dia o presidente da América Latina lá, né, presidente da empresa para toda a operação da América Latina, elogiou o funcionário, porque ele disse, olha, é exatamente isso que a gente espera, né, que as pessoas vistam esse conceito, né, de segurança em todos os setores, né? Não importa quem seja, tem a roupa certa para usar naquele setor, e naquele setor a roupa certa era o calçado com bico de aço. Então, a partir dessa ilustração aí, a gente precisa pensar nisso, né? Existe a roupa certa para cada situação. Se você for de terno e gravata para uma praia, você está errado. Se você for de maiô para uma entrevista de emprego, você está errado, né? A não ser que seja uma entrevista de emprego, né, de modelo fotográfico, né? Enfim, para cada lugar você tem a roupa certa para usar e para cada situação, para cada atividade que você for desempenhar, isso também é exigido, né? Então, às vezes você tem um uniforme da empresa, você não pode entrar sem uniforme, né? E assim por diante. Então, esse ato de mudança, né, na vida cristã é o arrependimento. O arrependimento como um processo mais complexo que envolve esses 4 passos, então, que o Paul Tripp nos traz. Então, lá atrás, o primeiro passo, na página 169, ele diz assim que o primeiro passo é a consideração. Só recapitulando, então, a aula passada, o que é essa consideração? É você, usando lá a expressão de Tiago, né, no capítulo 1, no versículo 25, ele também fala disso, ele diz que você deve, para você ser sábio, né, o homem sábio, ele considera o seu coração de acordo com as escrituras, né? Então, Tiago capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Considerar atentamente na lei perfeita de Deus. Nós só poderemos vencer a guerra de palavras, para usar a expressão do título do livro, né? Nós só poderemos, de fato, modificar as nossas palavras, a forma como a gente fala, a nossa comunicação, se nós considerarmos atentamente. Agora, não é apenas observar as regras, né, as técnicas de comunicação, de longe, o livro não passa nem de perto para a ideia de usar técnicas de comunicação para você acertar, né? Não há técnica humana que resolva o nosso problema. Nosso problema exige uma consideração bíblica. Nós temos que olhar a partir da Bíblia o que é que está de errado e como é que estaria certa a nossa comunicação. Não há outro caminho. Então, quando nós olhamos para o padrão de Deus, é que nós descobrimos, quando nós consideramos atentamente o padrão de Deus, é que nós descobrimos o quanto nós estamos errados, né? O quanto nós precisamos melhorar. Não é apenas 4 passos, né?
10 passos para uma boa comunicação, fale assim, fale assado. Não, é necessário considerar de verdade a palavra de Deus, né? E verificar aí o quanto o nosso coração é enganoso. O segundo passo que ele determina lá na página 172 é o da confissão. Você considera atentamente diante da palavra de Deus, como você tem falado, como você tem usado as suas palavras, né? E aí, a partir disso, é que você pode, então, confessar. E confessar significa, a palavra confessar significa homologar, né? Ou seja, assinar embaixo. Não, o que Deus diz sobre mim é isso mesmo. Porque a nossa tendência, como nós vimos lá atrás, é acharmos justificativas, né? Especialmente justificativas no outro. Não, foi o outro que me provocou, foi o outro que falou, eu só respondi, né? Foi o outro que me cutucou, eu só reagi, e assim por diante. Né? Isso não é confessar, né? Isso é achar uma desculpa. Né? Deus está dizendo que eu falei, eu pequei com as minhas palavras, e eu estou dizendo, não, na verdade quem pecou foi o outro. Né? Estou reformando aí o veredito de Deus. Né? Então, não é assim que funciona. Agora, muitas vezes a gente só quer fazer essa confissão em termos de resultado, né? Olha, realmente eu falei algo que magoou, então me desculpa por ter te magoado. Isso não é considerar atentamente, isso é superficial. Eu gosto muito de séries e filmes, né? Tem uma série chamada A Teoria do Big Bang, né? The Big Bang Theory, em que tem um dos personagens que é extremamente egocêntrico e um dia ele fala algumas coisas lá e magoa os seus melhores amigos e eles então o isolam. Né? Estou dizendo para você fazer isso, não. É só o seriado lá, a técnica bíblica é diferente. Mas o fato é que quando ele finalmente percebe que está no prejuízo, né, com a reação dos seus amigos, ele vai lá então e resolve pedir perdão. E aí todo mundo fica abismado, né? Nossa, a gente nunca viu o Sheldon pedir perdão, né? E aí então ele fala, então continue, né? Aí ele diz assim, eu quero pedir perdão por vocês não terem a capacidade de entender aquilo que eu estava dizendo, por vocês não estarem à altura daquilo que eu estava falando e tal. Então, assim, eu estou pedindo perdão, né? Eu estou, na verdade, acusando você de não estar à altura da minha companhia, né? Você que não compreendeu, você que é incompetente demais para entender o que eu estava querendo dizer. Claro que isso não é pedir perdão, mas a gente faz coisa parecida. Então, a ideia primeiro passo, considerar atentamente, de acordo com o padrão de Deus, o que é que você fez, o que é que você falou, e confessar a partir dessa leitura, desse espelho 4K, né, da palavra de Deus, aí que mostra até as ruguinhas, né? A Fátima, de vez em quando, fica notando, né, como essa transmissão em digital, né, em alta definição, mostra lá até os poros, né, as ruguinhas lá que as atrizes tentam esconder, né? Essas televisões modernas mostram, né? A palavra de Deus é muito mais acurada, não é 4K não, é 40K, né? Ela mostra ali cada detalhe do que a gente faz e se a gente for atento, a gente percebe que a gente tem muito que se arrepender. O Paul Tripp, então, pega lá esses itens, né? E destrincha um pouco para a gente aí, pelo menos 4 pecados que podem estar por detrás de uma fala mais exasperada. Ele conta a história lá, a ilustração de Bob e Mary, né? Que estavam com dificuldades no relacionamento conjugal. Ela sempre muito reclamona, muito amarga com a trabalheira que os filhos davam, e ele então querendo confrontá-la, né, e supostamente ajudá-la, ele acaba piorando tudo, despejando um monte de palavras amargas sobre ela também, né, demonstrando então que na verdade ele tinha o mesmo problema que ela. Né. Então, a partir desse exemplo, o Paul Tripp então destaca aqui 4 coisas, né, 4 pecados embutidos naquele ato ali dele então usar de palavras amargas contra a sua esposa. O primeiro deles é a dúvida, né? Então, a dúvida se expressou lá, dizendo assim, mas será que Deus foi bom ao me juntar a essa esposa? Né? Será que Deus foi sábio, né? Ao juntar as nossas vidas, ao nos dar filhos gêmeos, né? Será que Deus tem sido bom e sábio? Essa dúvida
em si mesma já é pecaminosa, estava expressa ali nas palavras do Bob. Também o medo, né? Então, quando ele olhava para a esposa dele gritando e sendo irada ali com as crianças, ele ficava imaginando, será que vai dar certo esse casamento? Será que os meus filhos serão traumatizados por todo esse comportamento da minha esposa, né? O que será de nós, né? Então esse pensamento, o que será, né, de nós, expressa esse medo que também é pecaminoso. Em terceiro lugar, a ira, né? A ira basicamente é aquele sentimento de isso não é justo comigo. A ira, a ira nossa geralmente é pecaminosa, né? Então ela é muito egocêntrica. Então, isso não é justo, isso é muito injusto comigo. Então esse sentimento do Bob lá também se reflete muito em nós e nós precisamos, digamos assim, desempacotar, né? Então eu fui lá e gritei, eu fui lá e falei palavras duras contra a pessoa, fui lá e humilhei, fui lá enfim, de alguma maneira pequei com as minhas palavras. A questão não é apenas o que eu falei, é o coração que está por detrás das palavras que interessa, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso a gente aprendeu umas 2 semanas atrás. Então, se a boca fala do que está cheio o coração, não é apenas uma técnica de comunicação que eu preciso mudar. Eu preciso mudar o coração. Então, eu preciso examinar com detença, com atenção, o que é que está no coração, para então poder consertar, né? Então, dúvida, medo, ira, vingança, né? Vingança, claro que a gente não sai por aí com uma machadinha querendo matar ninguém, espero que você nunca tenha feito isso, mas a questão o sentimento de vingança é aquele assim que você quer que a justiça seja feita, essa pessoa precisa receber o que ela merece, né? Então, às vezes a pessoa trata mal as outras pessoas, né? E aí a gente queria que alguém respondesse à altura, né? Se é no trabalho, a gente queria que o patrão chegasse bem na hora que essa pessoa está falando desse jeito, para que ela recebesse o que ela merece, né? Se a esposa, o cônjuge, o marido, a gente fala assim, puxa vida, se o pastor entrasse aqui agora e visse ele falando isso aí, ele ia receber o que ele merece. Esse sentimento de que ele recebesse o que merece é um sentimento de vingança, né? E é o pecado que muitas vezes está por detrás aí das nossas palavras mais duras. A justiça própria, né, fundamental aí, né, que é aquele sentimento de eu jamais falaria assim, eu jamais faria isso, né? Esse sentimento também é importante, né? Está sempre ali por detrás das palavras duras. Nós queremos, nós imaginamos que nós estamos um degrau acima, né? E aí por isso olhando ali para baixo, a gente então é duro com a outra pessoa, né? É pecado também. O egoísmo é aquele que diz assim, eu mereço coisa melhor, né? Eu estou com essa pessoa falando dessas coisas, mas eu merecia palavras melhores, eu merecia um tratamento melhor, eu merecia. Olha, se a Bíblia nos diz que a gente deveria tratar uns aos outros melhor, é óbvio que a outra pessoa também deveria tratar você melhor. Mas não é porque você merece, entendeu? Quando eu permito que esse sentimento de eu merecia melhor domine as minhas palavras, eu provavelmente vou falar de maneira pecaminosa para com o outro, né? E por fim, lá na página 173, a falta de esperança, que é basicamente aquele sentimento de eu desisto, eu desisto, né? Esse sentimento de eu desisto pode estar significando o seguinte, eu desisto de tentar te convencer que não é assim, né? Mas por detrás, muitas vezes, o sentimento eu desisto de esperar coisa melhor de você, né? Esse eu desisto, ele significa uma falta de esperança que vai trazer amargura para as nossas palavras mais cedo ou mais tarde. Falta de esperança vai virar amargura e vai virar palavras amargas contra o outro, né? Então nós precisamos nos arrepender não apenas da palavra errada, mas da dúvida, do medo, da ira, da vingança, da justiça própria, do egoísmo e da falta de esperança, que estão por detrás da palavra dura, da palavra errada, né? Da palavra amarga que nós dirigimos ao outro. Então, o primeiro passo é atentar ali para o que é que está por detrás das nossas palavras. Segundo passo, nos arrependermos, ou seja, ou melhor, confessarmos, né? Ou seja, entendermos que aquilo que Deus diz é isso mesmo. Realmente não foi só uma palavra errada. Realmente há
justiça própria, há egoísmo, há dúvida, há medo. Reconhecer que essas coisas estão ali por detrás é a confissão. E por fim, então, chegando aí no nosso assunto mais do nosso texto, o compromisso de mudança. Então, você tem que se desvestir dessas coisas e se revestir dessas outras coisas. É um compromisso de andar de maneira diferente. Né? Então, aí nós temos nesse texto que nós lemos lá de Colossenses, pelo menos nove itens aí, nove maneiras que nós precisamos, 9 caminhos que nós precisamos nos comprometer a falar de maneira diferente, a nos comunicarmos de maneiras diferentes, para termos resultados diferentes. Então, tem que partir do coração, que confessa o seu pecado, né? E aí então esse coração renovado é que vai trazer novidade de palavras também. Né? Então, a partir da página 175, nós temos aí esses nove características aí da fala e do coração, especialmente, elencados pelo Paul Tripp aí, que vale a pena a gente gastar um tempinho com eles. Então, a primeira delas é compaixão, né? Então, revistam-se como eleitos de Deus, amados e santos, de ternos afetos de misericórdia. O que é a misericórdia? É a compaixão, não é apenas você perceber que o outro tem uma necessidade. Não é apenas assim, olha, esse aqui é carente. Não, é mais, é se mover com o desejo de atender essa necessidade, de aliviar essa necessidade do outro. Né? Compaixão não é apenas você sentir o que o outro sente, mas é se mover na direção de sanar o que o outro tem. Se você pensar no samaritano, né? Ele não apenas está descendo na parábola de Jesus de Jerusalém, lá em direção a Samaria, ele vê o outro que foi assaltado, espancado, humilhado ali e tal. Ele não apenas olha e fala assim, puxa vida, que situação terrível. Olha, meu coração está quebrado com essa situação desse rapaz. Deixa eu ir embora logo, antes que eu comece a chorar. Não, claro que não. A compaixão, a misericórdia, esses ternos afetos de misericórdia, significa se mobilizar. Desci da minha montaria, fui lá, peguei o homem, coloquei na minha montaria, levei até uma hospedagem, né? Peguei lá um óleo importante lá e limpei as feridas dele para que pudesse cicatrizar, né? Paguei uma diária do hotel para que ele possa se recuperar. Então, é essa mobilidade em relação ao outro que interessa. Né? Quando nós pensamos nessa capacidade de nos movermos em direção ao outro, a gente está sempre pensando no modelo do próprio Deus, né? Ele é o Pai de misericórdias e ele nos dá o consolo com que nós podemos consolar aos outros. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, logo no comecinho, no capítulo 4, ele dá esse exemplo, né? Ele fala que Deus é o Pai de misericórdias e tem nos consolado com o mesmo consolo com que nós podemos consolar aos outros também. Então, essa é a ideia. Né? Paul Tripp também fala da bondade. Né? Então, nós temos que nos revestir de misericórdia e de bondade, versículo 12 que nós lemos. Bondade. Bondade está fácil, né? Pelo menos fácil de definir, uma palavra fácil para nós. Bondade significa ser generoso, né, com o outro. Não apenas generoso, né, também ser sensível, né, com o outro, ser cordial, tudo isso está dentro da bondade. Né? Então você pensa numa pessoa boa ou exercendo a bondade, significa alguém que procura o bem do outro. Mas é importante a gente destacar que é muito difícil a gente lembrar da bondade em momentos como lá no caso do Bob, né, que foi exortar a sua esposa, mas ele exortou de uma maneira em que as suas palavras não carregavam essa bondade. Né? Ele falou de maneira áspera com a sua esposa, de maneira amarga. Então, muitas vezes é nos momentos de admoestação que nós mais temos dificuldade em expressar bondade. Né? Quando a gente vai, por exemplo, como pais, né, dar uma exortação ao filho, admoestar ao filho, dar uma bronca no filho, é muito fácil a gente se deixar levar pela ira, né, pela raiva até,
pela frustração, mas não pela bondade. A bondade é aquilo que vai nos garantir que a gente, de fato, vai promover o bem do outro. Então, se eu falo de uma maneira que o outro só vai se fechar, que o outro só vai ser humilhado, que o outro só vai se apequenar, então eu não estou agindo de acordo com a bondade, obviamente, né? E é nas horas da ira que a gente esquece da bondade completamente, né? Então, se eu estou ali exortando, confrontando, admoestando, ensinando, em tudo isso eu tenho que ter em vista, poxa, como é que isso vai produzir o bem no outro? Então, naquele momento, eu não consigo escolher as palavras certas que vão produzir o bem no outro, porque eu estou irritado, por exemplo, então a bondade vai exigir que eu fale em outro momento. Naquele momento a pessoa está ali amargurada, está chateada, e não vai, então as minhas palavras não vão produzir o bem, então talvez seja um outro momento. Essas palavras vão produzir o bem? Não, então talvez sejam outras palavras. A bondade exige que nós pensemos antes no outro do que em nós mesmos. E fazendo assim, a gente vai ter que mudar muitas vezes em nós mesmos primeiro, para depois imaginar que podemos ajudar o outro. Humildade, né? Humildade também é muito importante. Se você passou por esses passos de primeiro confrontar a si mesmo, né? Depois confessar o seu próprio pecado, para depois ir exortar o outro, então você vai chegar de maneira diferente. Né? A humildade é isso, é você lembrar que você é companheiro do outro. Vocês estão de mão dadas. Né? Você não está no andar de cima puxando a outra pessoa, vocês estão no mesmo andar, estão no mesmo passo, os dois precisam da misericórdia de Deus. É essa percepção que nos vai trazer humildade suficiente para confrontar, para falar, para de verdade conseguirmos ajudar uns aos outros. Né? Então, a humildade é necessária. Somos fundamentalmente parecidos com aquele a quem estamos tentando ajudar. Né? Isso nos lembra, obviamente, se você esteve no culto noturno, falamos a respeito da parábola, lá em Lucas, né? Daquele que tem uma trave no olho e quer ajudar o outro que tem um cisco. Né? Isso é impossível. Mas não é que a gente, então, deve cada um se isolar aí no seu cantinho, né? Eu com a minha trave, você com o seu cisco, tá tudo bem. Não. Jesus diz, mas você tem que tirar a sua trave e aí então você vai poder ajudar o outro. A vida cristã não é de cada um curtindo o seu problema, pelo contrário, a vida cristã é de cada um ajudando o outro, mas é necessário que nós nos lembremos que temos uma trave, sim. Né? A humildade é necessária quando nós confrontamos um ao outro. Muitas vezes nós não entendemos por que é que as pessoas não atendem a nossa exortação, né? Então, poxa, eu falei o que era certo, eu mostrei na Bíblia, ela sabe que está prejudicando ela, aquela atitude dela, tal, mas ela não me ouve. Então, pode ser que ela não te ouça, porque você ainda se coloca numa posição né, aquela parecida com a do fariseu lá que orava, né, ao lado do publicano, né? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como as demais pessoas, não sou como esse publicano aí de baixo, né, que não faz nada certo. Eu dou o dízimo, faço jejum, mais e tal. Então, eu sou uma boa pessoa, agora eu vou te exortar. Isso geralmente não funciona. É importante que nós tenhamos a percepção da humildade como ferramenta para abençoar a outra pessoa. Nossas palavras precisam refletir essa humildade. Em quarto lugar, a delicadeza. Né? Delicadeza. Também, muitas vezes, temos dificuldade com isso. Né? A delicadeza é usada para tratar os outros com ternura. Né? A delicadeza ela se lembra de que o coração não pode ser tocado com brutalidade. Né? A alma é algo muito delicado, pode se ferir, pode se machucar aí com um trato descuidado. Né? O Paul Tripp traz uma ilustração interessante. O filhinho dele de 3 anos foi no jardim, viu umas flores bonitas, arrancou as flores lá e trouxe
a mãe como se fosse um buquê, né? Mas as flores estavam todas, os caules todos retorcidos, né? Porque a criança pega ali com aquela forcinha dos dedos ali e arrancou, né? Então as flores estavam todas despetaladas, tal, e a mãe então, para não dizer que ia jogar fora, cortou os caules, deixou só, né, a florzinha em si, pôs num vasinho, numa vasilha com água e deixou as florzinhas boiando assim, né, para aproveitar de alguma maneira aquilo que o filho não teve delicadeza para colher, né? Então às vezes a gente é assim, a gente quer colher um crescimento na vida do outro, a gente quer colher mais amor na vida do outro, a gente quer colher mais uma comunicação mais saudável na vida do outro, mas a gente vai lá e quer arrancar isso com os dedos ali e de qualquer jeito, né? Mas algumas coisas a gente precisa de muita delicadeza para colher, né? Então a delicadeza é necessária. Muitas vezes precisamos nos lembrar de provérbios, né? A palavra dura suscita a ira. E a gente vai com palavra dura, querendo colher mansidão. Dificilmente vamos conseguir. Mesmo quando o outro abaixa a cabeça, mesmo quando o outro parece se submeter, ele não está fazendo isso de coração. Não houve mudança. A delicadeza é melhor do que a grosseria, né? Sempre, sempre ela vai ser mais útil e vai produzir frutos mais saudáveis do que a simples grosseria. No nosso texto lá, o que ele está chamando de delicadeza aqui é a mansidão. Né? A mansidão, ou seja, tratar o outro com aquele cuidado, né? Aquela mansidão que Cristo manifestava, precisamos manifestar. Em quinto lugar, no nosso texto está a longanimidade, mas a gente pode simplificar para falar da paciência, né? A paciência é uma das coisas mais difíceis que Deus chama a gente a ter, né, no nosso relacionamento com as outras pessoas. Né? Porque as pessoas simplesmente parecem não querer fazer tudo que a gente quer. Né? Pessoas parecem não querer girar em torno da nossa vida, né? Pessoas parecem não querer nos servir o tempo todo. Né? Pessoas são difíceis, né? E a gente quer muito ser servido, a gente quer muito que as pessoas nos tratem como príncipes e princesas, né? E nem sempre isso acontece. Então, a paciência nossa se esgota muito rápido. Agora, a obra de Deus em nós é de muita paciência, né? A santificação é um processo que vai paulatinamente nos fazendo ser um pouco mais parecidos com Jesus, e Deus tem que ter muita paciência conosco, porque Ele trabalha conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós andamos a passo de tartaruga. Né? Somos tão diferentes ainda de Jesus, mas às vezes quando a gente quer alguma mudança na vida do outro, a gente não pensa nessa mudança como um processo, a gente pensa nessa mudança como um evento, alguma coisa que tem que começar agora e terminar em seguida, né? E resolver rapidamente. E essas coisas não acontecem assim. Né? Então a paciência é necessária. Se nós queremos que a mudança aconteça, temos que nos lembrar da paciência. Significa não apenas esperar, mas esperar com calma, né? Até que as coisas aconteçam. Né? Muitas vezes a falta de paciência nossa se manifesta quando nós queremos arrancar do outro a reação que a gente acha que é correta, e às vezes até é mesmo, né? Na marra, né? Manipulando, fazendo a pessoa se sentir culpada, né? Olha como você machucou, então a pessoa muda rapidamente, porque nós não temos paciência de esperar a mudança que vem de Deus, né? Então isso acaba prejudicando aquilo que Deus estaria fazendo. Em sexto lugar, temos aí o domínio próprio. E a definição que o Paul Tripp dá de domínio próprio é muito interessante. Ele diz assim que o domínio próprio é a paciência sob pressão. Olha que interessante. Né? Então, quer dizer, eu tenho paciência, mas eu tenho paciência com quem é bonzinho. Eu tenho paciência com quem é quietinho, com quem fala baixo, né? Agora, se a outra pessoa se altera, se a outra pessoa fala grosso, se a outra pessoa não corresponde àquilo que eu quero, se a outra pessoa, por exemplo, me provoca, né? Usa de sarcasmo, ironias, né? Finge que não entendeu, essas coisas todas, olha, é a paciência sendo pressionada, né? A paciência sob pressão chama-se domínio próprio. Né? Então, é necessário
exercer paciência, mesmo quando nós estamos sob pressão, quando estamos sendo provocados pela outra pessoa. Isso é o domínio próprio. Perdão. Perdão. O texto nos fala também sobre perdão, né? Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós, né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, Paulo está lá falando lá em Colossenses dessas características, né? Que a gente tem que se revestir, mas quando ele vai falar do perdão, você vê que ele gasta um pouquinho mais de tempo, né? Então, se você tiver queixa contra outrem, perdoe. Claro, essas características são necessárias para essa vida aqui, né? Para esse mundo caído. Então, não adianta você imaginar que você vai cumprir esse mandato de falar de maneira edificante e que não vai haver problemas, né? Que não vai haver obstáculos, que as pessoas vão simplesmente se encantar ali com a forma como você está falando e vão todas te seguir ali alegremente, saltitando pelos bosques e florestas. Não vai acontecer. Nós estamos no mundo caído, as pessoas pecam contra nós pecamos contra elas, e elas devolvem o nosso pecado com mais pecado. Essa é a verdade. Então, tudo isso que nós vimos até aqui só tem alguma expectativa de funcionar se nós nos revestirmos de um espírito de perdão. Nós teremos queixa contra o outro. Paulo diz lá, se tiver motivo de queixa, nós temos, sempre temos. E é por isso que nós temos que perdoar. E aí ele ainda acrescenta, né? Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Ele está basicamente citando a oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E depois que ele termina de ensinar a oração do Pai Nosso, ele ainda diz, porque se vocês não perdoarem, vosso Pai também não perdoará. Então isso é muito sério, Deus leva muito a sério o perdão que ele nos dá e a exigência que ele tem de nós também perdoarmos uns aos outros, né? Não é opcional, não é só para alguns, não é só para quando eu estou de bom humor, né? O perdão é um mandamento de Deus repetido em toda a Escritura, e quando nós queremos então abençoar a outras pessoas com as nossas palavras, nós temos que nos lembrar, temos que saber que vai ser necessário perdoar. Em oitavo lugar, o penúltimo é o amor, né? Então, se eu tratei até então, né, de tantas características aí da fala, né? Compaixão, bondade, humildade, delicadeza, paciência, domínio próprio e perdão, isso tudo só é possível se houver amor. O amor sempre é aquele caminho sobremodo excelente que Paulo fala lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, né? O amor não é um dom. O amor é o caminho pelo qual os dons trafegam, né? Ele é a estrada que leva todas as características da vida cristã, né? Então, é a qualidade final, ele diz, a virtude que mantém todas as outras juntas, é a liga, é aquilo que faz com que tudo passe a funcionar, é o combustível dessa máquina cheia de peças complicadas aqui chamada comunicação. Amar inclui o desejo de sacrificar posição pessoal, posses, desejos e necessidades pelo bem do outro. É importante a gente ter essa definição de amor, né? A gente talvez aí pense que amor é uma coisa óbvia, mas não é não. A gente facilmente confunde amor com paixão, né? Com o desejo pelo bem do outro, né? Que é a bondade. O amor tem uma característica marcante. Nas Escrituras, o amor sempre é definido como essa disposição para o autossacrifício. É isso. Quando João nos fala a respeito do amor, né, ele usa uma expressão interessante, né? Lá em João capítulo 15, abra na sua Bíblia, João capítulo 15, Jesus está falando a respeito do seu amor, né, por nós, pelo seu povo, pelos seus discípulos. Ele diz assim, ó, João capítulo 15, versículo 13. 15, versículo 13. Abriu aí?
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A prova cabal do amor de Cristo é que ele dá a sua vida em favor dos seus amigos. Né? Um dos versículos mais famosos na Bíblia, né? Aí, presença constante nos adesivos de carro, é João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor é sempre descrito na palavra em termos de autossacrifício, né? O pai entregando o seu próprio filho, é isso que é o amor, né? E ainda em João, eu chamo em João porque João gosta muito de falar do amor, né? Tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, ele fala bastante a respeito do amor. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, também no versículo 16, ele diz assim: versículo 16: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ai, que coisa linda, né? Linda, mas difícil. Não se engane. Então, o amor é o sacrificial. Nós não podemos dizer que amamos se não estivermos dispostos a nos sacrificar. Jesus deu sua vida por nós, nós somos chamados a dar nossas vidas também uns pelos outros. Mas, muitas vezes, nós idealizamos o amor dizendo assim: olha, se um dia precisar de dar a minha vida, então. Mas como é que você está disposto a dar a sua vida se um dia precisar, mas não está disposto a dar a outra face para ser ofendido agora? Né? Não está disposto a dar um pouco do seu tempo para ouvir o que o outro tem a dizer. Não está disposto a abrir mão nem do seu orgulho, né? Quanto mais da sua vida. Então, obviamente, Jesus está exigindo de nós o máximo, e nesse máximo todos os outros estão incluídos. Né? Então, eu tenho que estar disposto a dar a minha vida? Sim. Então, eu também dou o meu tempo, eu também dou o meu orgulho, eu também cedo a minha posição, eu também permito que o outro, e assim por diante. Né? O amor é assim, autossacrificial. Tem também a paz. Né? Então, a paz que não é a ausência de conflitos e lutas. Né? Claro, se estamos falando de guerra de palavras, a paz é exigida como uma característica nossa, pessoal, para chegarmos a, quem sabe, a paz também com o outro. Mas paz aqui não significa que a guerra de palavras acabou. Na verdade, enquanto estou em guerra com o outro, eu preciso cultivar a paz no meu coração para então procurar a paz com o meu irmão. Né? Então a paz é uma disposição do coração. É aquela paz que vem do alto, né? Vem da parte de Deus, vem da parte do Senhor Jesus. É aquela paz que só Ele pode dar. A gente poderia dizer aqui, usando as palavras do Paul Tripp, a paz é algo que vem de dentro e que brota de uma confiança ativa na presença, no poder, no governo e na graça de Cristo sobre nós. É esse tipo de paz que a Bíblia está falando. Né? Então, é uma paz que brota dessa fé, dessa confiança que Cristo está no controle. Então, estou aqui numa situação difícil, ouvindo palavras que me parecem justas, ouvindo palavras, né, que são duras e tudo mais. Como é que eu vou responder a isso? Se eu responder com guerra, aí estamos na guerra. Mas se dentro do meu coração houver a paz de Cristo, então eu tenho recursos a partir dessa própria paz que Cristo me dá, para responder de maneira pacífica, né? Cultivando assim a paz. Então, a paz, o erro está quando nós deixamos a comunicação fluir a partir do nosso medo, né, da nossa ira, do medo das circunstâncias, da ira contra o outro, ao invés de fluir dessa paz que Cristo nos dá. Não devem ser assim as coisas, precisamos cuidar para que essa paz esteja também em nossos lábios, né? Não é uma paz que fica escondidinha lá no meu coração, mas é uma paz que se manifesta na forma como eu falo com o meu próximo. Então, o nosso texto, então, lá de Colossenses, capítulo 3, diz lá:
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não, em cima, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É essa paz de Cristo no meu coração que vai ser o juiz. Eu vou escolher como responder ao outro, eu vou escolher que palavras, eu vou escolher de que jeito, qual é o tom de voz, qual é a altura, eu vou escolher isso a partir de um lugar de paz, que é o meu coração e a minha relação com Cristo. E não a partir de um momento de guerra, de uma trincheira, né, de uma disputa com o outro para ver quem está certo, para ver quem fala mais alto, para ver quem dá a última palavra. Eu não decido as minhas palavras a partir da guerra, mas a partir da paz. E a décima característica aí da fala é a gratidão. Então, depois de a paz de Cristo, lá no versículo 15, ele diz assim, e sede agradecidos. Ter gratidão é manifestar o reconhecimento para com Deus por tudo que ele nos dá. Então, os dons que ele nos dá, as graças que ele nos dá, começando lá da salvação e para o nosso cotidiano, o pão de cada dia, e mesmo essas qualidades que nós estamos buscando, né, que estão elencadas aqui, né, desde da misericórdia, a humildade e tal, tudo isso, se nós temos alguma condição de manifestar, nós precisamos agradecer a Deus, porque vem dele, né? Vem dele. Então, essa gratidão tem que estar também no nosso coração, naquele momento em que somos confrontados ali com uma situação, com uma discussão, com uma palavra que pode suscitar de nós outras palavras mais duras, né? Mas se nós nos lembrarmos da gratidão ao Senhor, nada do que nós estamos esperando do outro vai nos enfurecer, né? A frustração porque o outro não nos retornou aquilo que nós queremos, não vai encobrir a nossa gratidão, porque Deus sempre nos dá muito mais que nós merecemos. Esse é o conceito, percebe? A nossa frustração acontece quando a gente espera do outro alguma coisa e não vem. Né? Eu esperava gratidão, olha o que veio. Né? Tudo que eu faço por esse moleque, né? E aí ele me devolve desse jeito. Mas quando eu me concentro no tudo que Deus me dá sem eu merecer, aí meu coração se enche de gratidão. E desse coração cheio de gratidão, não vai brotar essa amargura de você não me respondeu da forma como eu merecia, você não me correspondeu de acordo com como eu merecia. Então, se o outro não foi grato, isso não é o bastante para me tirar do coração a gratidão ao Senhor. E do coração grato brotam palavras mansas, brotam palavras alegres, brotam palavras sábias, e não brotam iras e frustrações. Meus irmãos, esse conjunto de 10 características aí para a nossa fala, obviamente, estão acima da nossa capacidade. Então, é necessário que você perceba isso. Se até aqui, falando dessas 10 características que nós precisamos nos revestir, né, na nossa relação com outros, falando dessas características, você tem ali ticado o seu caderninho, né? Você fala, opa, aqui estou bem, aqui eu estou bem, aqui estou bem. Se você tem ticado na sua prancheta até aqui, então você está fazendo isso errado. Não é assim que funciona. Não é assim. A palavra de Deus sempre nos traz lei e evangelho. Essa é uma divisão que Lutero e os reformadores fizeram, né? Lei e evangelho. O que é lei? Não é os 10 mandamentos, não é o Antigo Testamento. Lei é todo requerimento, é toda demanda, é toda ordem, é todo mandamento de Deus para conosco. O que nós estamos lendo aqui é o mandamento de Deus. Revestivos. Deus está mandando você se revestir tudo isso. E a lei, meus irmãos, a função da lei é nos mostrar o quanto nós estamos aquém, o quanto nós não alcançamos, o quanto nós não chegamos lá, o quanto nós estamos longe, longe, longe de sermos parecidos com Cristo. Então, essas 10 características aqui, elas são metas, é claro, são alvos, é óbvio, né? Nós devemos almejar isso, mas elas são colocadas aqui como lei. A primeira função da lei não é
te condenar por aquilo que você não é. Se você é cristão, a primeira função da lei é te relembrar o quanto você precisa da graça de Deus. É para te humilhar mesmo. É para você voltar lá no primeiro passo do arrependimento e considerar atentamente o quanto ainda te falta para chegar lá. E considerando atentamente o quanto ainda te falta, você então confessa o quanto você tem falhado em cada uma dessas características e, por fim, você pode se comprometer com a mudança na expectativa da graça de Deus. Porque é assim que a lei funciona. Ela nos lança não ao desespero, mas à esperança. Esperança na cruz de Cristo, pelo seu perdão, esperança no túmulo vazio de Cristo, pela sua ressurreição que nos dá vida, esperança na ascensão de Cristo, onde ele, à destra do Pai, intercede por nós, esperança na volta de Cristo, quando ele então nos revestirá da sua graça e nós poderemos então viver de acordo com tudo isso que nós estamos vendo. Devemos confessar humildemente que estamos muito longe do padrão estabelecido aqui. Ele simplesmente não é humanamente alcançável. Nós precisamos clamar pela misericórdia e pela força de Deus que está operando em nós enquanto nós estamos orando. Nos colocando aí diante de Colossenses 3, do 12 ao 17, nós só podemos ficar de joelhos, só podemos orar, só podemos interceder ao Senhor, clamando a Ele para que tenha misericórdia de nós. Né? Ele está dizendo, revista-se de Cristo, seja parecido com meu filho. É isso que ele está dizendo. Quando você for se dirigir a alguém que precisa de uma palavra de exortação, exorte como meu filho. Se você estiver ouvindo palavras duras de alguém, reaja como meu filho. Se você precisar confrontar o pecado de alguém, confronte como meu filho. Precisamos ser como Jesus, não tem outra solução. Seja, olha que expressão bacana do nosso autor, né? Seja uma janela para a glória de Cristo. Né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem ao vosso Pai Celestial. É isso aí. Né? É disso que estamos falando. Então, obviamente, isso significa que nós vamos abrir mão de qualquer esperança em nós mesmos. Né? Quando eu preciso abençoar a vida do outro, quando eu preciso ser um instrumento de Deus para abençoar o outro, nós não estamos dizendo que você vai conseguir produzir uma mudança na outra pessoa. Cai na real. Você não consegue mudar as pessoas. Eu também não consigo. Não vamos nos enganar, né? Você e eu não produzimos mudanças nos outros. O que nós conseguimos fazer, às vezes, é impressionar a pessoa, né? Fingindo que a gente é melhor, né? Nos portando ali como excelentes, como crentes top, né? E aí a gente pode enganar alguns, né? E impressionar alguns mais ingênuos. Nós, às vezes, conseguimos manipular as outras pessoas para que elas se comportem como a gente gostaria que elas se comportassem, né? Ali faz a pessoa se sentir culpada, né? Faz a pessoa ter peninha da gente, né? Ou até mesmo a gente intimida o outro, né? Dá uns berros lá, ameaça, se é desse jeito eu vou embora, nunca mais, né? Essas expressões, essas bravatas aí, né? Nunca mais, essas coisas assim, né? A gente consegue causar impressões nos outros, né? Às vezes um argumento, né? A gente vai lá e argumenta precisamente, com a lógica perfeita ali, né? Formalmente, e conseguimos, de alguma maneira, mostrar que o outro está errado, com argumentos, né? Com a lógica. Mas quer saber? Isso não muda um centímetro no outro. Mudança de verdade, somente Deus consegue fazer, né? Então, assim como nós precisamos considerar atentamente na palavra onde temos errado, confessar humildemente cada uma dos erros do nosso coração que produz comportamentos, falas e atitudes erradas, e nos comprometer com a mudança debaixo de oração, porque reconhecemos que está além da nossa capacidade, assim também é no outro. A outra pessoa precisa da mesma coisa. Ela precisa de considerar atentamente na palavra
ela precisa também confessar o seu erro de maneira sincera, reconhecendo diante de Deus, e ela precisa se comprometer com a mudança. A gente é só uma ferramenta ali, com muito cuidado, tentando ajudar a pessoa a considerar atentamente o que a Bíblia diz sobre o comportamento dela. A gente pode ajudar a pessoa ali a se comprometer com a mudança, a gente pode ajudar, a gente pode não atrapalhar a mudança da pessoa, na vida da pessoa, mas a gente erra muito quando a gente acha que a gente vai lá e vai conseguir fazer a mudança, transformar a pessoa. Menos, né? Seja menos, como diz o pessoal por aí, né? Então, precisamos investir aí em examinar o nosso coração, né? O salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Essa é a nossa oração, se quisermos, de fato, mudança na nossa vida e, a partir disso, se quisermos realmente ser instrumentos de Deus para mudar na vida do outro. Bom, então, fechamos o capítulo 11 aí, recapitulei um pouco aí do que o Sandro já tinha falado semana passada e fechamos o capítulo 11. Semana que vem, então, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, vamos para o capítulo 12, Vencendo a Guerra de Palavras. Tá? Então, se você tem o livro aí, estude essa primeira parte do capítulo 12 para a próxima semana, né? O texto principal aí é Gálatas 5, do 13 em diante, né? Como é que se parece a vitória, é disso que nós vamos tratar na semana que vem. Bom, vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça, peça ao Senhor aí para guardar essas coisas no teu coração e te abençoar nesse processo de mudança. Pai Santo e querido, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fala conosco. Queremos te agradecer porque a tua palavra é transformadora. Queremos te agradecer, ó Deus, por podermos nos colocar diante do Senhor, humildemente pedindo a sua graça, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos irmãos, cada um dos membros da Igreja Cristiana da Freguesia do Ó, cada uma das pessoas que poderão assistir esse vídeo, tanto agora ao vivo quanto depois. Que possa haver também a tua bênção sobre a vida de cada um, ó Deus, produzindo essa transformação que todos nós precisamos tanto. Nos ajuda, Pai, a preservarmos esse dia na tua presença, mesmo com essas restrições de locomoção, ó Deus, que nós possamos, em nossas casas, com nossas famílias, reservar um tempo aí, reservar esse tempo para a meditação na tua palavra, para nos achegarmos ao Senhor. Abençoa os irmãos que estão fazendo jejum nesse dia, Senhor, que eles possam não apenas se resguardar do alimento sólido, mas que eles possam se encher do alimento espiritual, que é a tua palavra, que é a comunhão contigo, orando em todo o tempo aí, com salmos e hinos, ó Deus, com a tua palavra. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos. E guarda as nossas famílias deste mal que se manifesta através desse vírus, ó Deus, que sejamos guardados pelo teu poder também nisso. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, então encerramos a nossa aula aí, foi 1 minuto, 1 hora de aula, né? Um minutinho aí de atraso. Vou ver aqui se tem alguma pergunta feita nos comentários, se tiver a gente usa agora para responder. Tem muito bom dia. A Vivi aqui falando que sarcasmo é difícil, né? Sarcasmo é difícil de aguentar, Vivi, é isso que você está dizendo? Não? Quando a outra pessoa vem com sarcasmo, é difícil você suportar de maneira cristã, né? Também acho. Eu tenho outro problema, Vivi. O sarcasmo é difícil de segurar. Eu sou muito bom no sarcasmo, sabe? Eu arranjo ali um humorzinho negro ali, rapidinho, e despejo sarcasmo. É muito difícil exercer o domínio próprio e segurar a língua para quem tem esse humor mais ácido, né? Esperança em nosso Deus, é só nosso Deus mesmo, velho, não tem jeito. Graças a Deus, então, não tem nenhuma pergunta aqui. A gente, então, vai poder encerrar a nossa aula. Aguardo os irmãos às 18h30
Vamos ter aí um tempo com a pregação da palavra do Senhor, né, de modo bem específico para esses dias de enfermidade, de peste aí que estamos passando, tá bom? Deus os abençoe. Até uma próxima transmissão.